Uma boa noite a todos, que nosso Pai Oxóssi, nosso Pai Oxalá, nos abençoe mais uma semana na busca do conhecimento. Hoje nós vamos voltar, com o estudo do livro, a fundamentação de Exu na Umbanda, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 10. Gente, esse capítulo é muito legal, porque tem algumas informações aqui que são um pouco, assim, eu não lembro de ter lido em outro lugar, nem em outro autor. Aliás, quem fala dos encantados com mais propriedade é o Rubens Saraceni. Tá? Alguns autores dão umas pinceladas, assim, mas o Rubens Saraceni é quem eu conheço que trata com mais profundidade. E por que a gente vai falar disso? Onde que nós vamos chegar com isso? Tá? Há muitos meses atrás, talvez ano passado, nós estudamos um outro livro do Orixá Exu, tá? E nesse livro falava, inclusive, dos Exus naturais, tá? Só para vocês entenderem, para vocês terem uma ideia, do que eu vou tratar hoje, nós temos o nosso anjo da guarda, que não é um espírito, não é um familiar, não é um outro ser de uma outra categoria, que nós vamos falar num outro momento, que guarda, por isso que é o anjo da guarda, ele guarda a nossa direita. E nós temos um guardião equivalente à nossa esquerda, que é o nosso Exu natural, que não é o nosso Exu de trabalho, que não é um humano, não é uma entidade que vem dar o nome de trabalho, não incorpora, é o nosso guardião natural da esquerda. Por que eu estou falando isso? Porque lá no capítulo 10 ele começa falando, tá? De que tudo na criação de Deus tem o lado positivo e o lado negativo. E as espécies, quando foram criadas por Deus, lembra lá quando Deus exteriorizou a criação, também foram abertas espécies no lado negativo e no lado positivo, sempre com polos magnéticos opostos para se equilibrarem. Então, a guarda do lado negativo da criação foi atribuída a Exu. Não é a nossa guarda, tá? Estou falando da guarda da criação como um todo. E Deus também abriu, gente, muitas realidades, tá? O que são essas realidades? Nós temos, na criação, muitas dimensões. Eu vou falar, já tratei desse assunto em outros momentos, vou tratar mais adiante novamente, para a gente rever esse assunto, tá? Até porque quando a gente vai colhendo, as informações, a gente revê certos assuntos de forma até mais apropriada, então, que a gente possa ir acompanhando isso, tá? E essas várias dimensões da criação têm seus guardiões, que são chamados de dominações. São guardiões, representantes dos orixás, que guardam, que equilibram, que regem todas essas dimensões, todas essas partes da criação. Então, nós temos a dimensão humana, que é uma delas. O universo é inteiro, lembra lá? A casa do Pai tem muitas moradas? Realmente são muitas moradas, inclusive dimensões comprovadas matematicamente. Porque quando a gente vê a ciência comprovando a existência de outras dimensões, isso é uma coisa, gente, tão fictícia, um negócio que parece ser tão absurdo, que a grande maioria das pessoas pode até, mesmo cientistas, existe, mas e daí? Como é que é? E dizer que eu tenho acesso a isso é pior ainda. Mas a mediunidade e o contato com esses outros seres é possível. Inclusive, é por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos nisso, porque nós sentimos isso, nós vemos e nos influenciamos, lógico, com maior ou menor intensidade,
por todas essas etapas, essas fases, essas dimensões da criação. E todas essas dimensões têm o seu orixá, o seu representante orixá que guarda e que rege essa dimensão, que o autor chama de dominações. Que é assim, pensa que o orixá é uma vibração original de Deus, é uma qualidade original de Deus. E conforme ela vai se espalhando na criação, ela vai formando, ou vai tendo esses representantes, esses assentamentos com hierarquias, tá? Então, essas dominações, todas essas dominações, que ele chama, tem sempre uma função ou fator principal, que distingue das demais. Então, nós temos muitas dominações, muitos campos em que os orixás atuam nessa esfera, né? E eles são positivos e negativos, magneticamente opostos, como tudo na criação. Então, os domínios do lado positivo são regidos por representantes hierárquicos dos orixás. E os domínios negativos são regidos por Exus, tá? E esses lados, por que eles existem na criação? Porque tudo, para ter equilíbrio, lembra a sabedoria milenar oriental do Yin e do Yang, tá? Tudo tem equilíbrio. Então, se eu tenho o positivo em excesso, eu preciso do negativo para equilibrar. Se eu tenho negativo em excesso, eu preciso do positivo para equilibrar. E assim também é na criação. Ah, mas o excesso do positivo é ruim? É ruim. Então, o que acontece? Esse equilíbrio, para que ele aconteça, eu preciso, e o excesso, por exemplo, qualquer excesso das vibrações de Deus, mas é de Deus, a fé, o amor, a fé em excesso se torna fanatismo, o amor em excesso se torna posse, possessão, né? Então, tudo se torna ruim quando em excesso. Então, eu preciso ter esse equilíbrio, por isso existe sempre negativo e positivo, direita e esquerda, para o equilíbrio da criação, tá? Então, dentro destas realidades, dentro desses campos do nosso Pai, né, tem esse orixá que rege, tem uma potência orixá que rege, tá? E pro lado, olha, lembra que eu falei que Exu é sempre pro lado de fora da criação? Então, dentro de cada uma das dimensões, eu tenho dentro o orixá regendo, e do lado de fora, eu tenho envolto aquela dimensão no vazio de Exu, que rege, protege, guarda o negativo daquela dimensão. Então, é sempre assim, por dentro de uma realidade, de uma dimensão, eu tenho um orixá, e para o lado de fora, eu tenho sempre Exu, tá? E nessas dimensões, eu tenho sempre passagens. Existem passagens entre essas dimensões. Uma dessas passagens é para a faixa neutra, que seria aqui, vamos colocar ali, só para vocês entenderem, não é exatamente assim, mas para vocês fazerem um paralelo aí. A nossa faixa vibratória aqui é sempre neutra, tá? E tem uma outra passagem para o vazio de Exu, que é para o lado de fora dessa dimensão, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Isso eu estou falando de todas as dimensões de uma maneira geral, mas se a gente pegar a nossa dimensão como exemplo, tá? Vocês vão falar assim, nossa, mas eu consigo sair de dentro desta dimensão para um vazio exterior a essa dimensão, a essa criação nossa, realidade? Sim, existem passagens, existem portais, e quem guarda esses portais são Exus. Entende? Na porteira, o sentinela está sempre lá. Detalhe, quando a gente fala da criação como um todo, lá do universo como um todo, eu estou falando da força inicial dos orixás para o lado de dentro
e da força inicial de Exu, como orixá primordial, como orixá inicial, para o lado de fora da criação como um todo. Só que isso, tudo que se aplica ao macro, também vai se aplicando ao micro. Então, no micro, ou seja, no micro não é tão micro, mas no nosso micro, eu tenho sim um invólucro de vazio que envolve a nossa dimensão, que é regido já por uma hierarquia de Exus, tá? São Exus. Esses sim, Exus hierarquicamente, agora já está um pouquinho mais para baixo. Entende? Não estou falando mais do universo todo, com todas as suas dimensões. Eu estou falando da nossa dimensão humana, tá? E Exu rege essas passagens, essas porteiras. Por isso que é permitido, em alguns casos, se visitar, se passar para outras dimensões. Não no corpo físico, tá, gente? O nosso corpo físico não é compatível. Mas se vocês lerem alguns livros, tem um livro que se chama Aprendiz 7, O Filho de Ogum, do Rubens Saraceno. É um livro bem curtinho, mas ele trata só sobre as viagens interdimensionais desse espírito, um filho de Ogum, que ele tem essa missão de cuidar, e ele consegue, ele tem essa permissão, tá? E ele conta isso com detalhes, de viajar para outras dimensões. Você fica doidinho. É um livro lindo, mas você fica doidinho, porque ele viaja, inclusive, para dimensões dos minerais. Ele vai para a dimensão do urânio. Ele entra dentro de uma pedra, é um portal à pedra de urânio, né? Que é altamente, né, prejudicial para o nosso, ele tem toda uma proteção para o perispírito dele para poder viajar para essa dimensão e conversar e aprender com os seres desta dimensão do urânio e de outras pedras que ele vai. É uma coisa assim, você tem uma noção da amplitude do que a gente está falando, de seres, por isso que a gente vê, gente, quem é médium vidente, às vezes vê cada coisa que é inexplicável. O que é isso? Sabe Deus, muita variedade, entende? Então, quem já viu ou vê certos tipos de encantados, de naturais, nossa, é uma coisa assim muito diferente. O que é? São milhares, milhões, infinitas as formas da criação, né? E todas elas, onde que eu quero chegar? Todas elas sempre têm um Exu regendo essas dimensões, essas passagens entre essas dimensões. Porque só quando tem permissão, necessidade, isso é autorizado a ser feito, né? Então, o que acontece? Nós temos, eles são Exus, esses regentes, então pensem nos Exus regentes da nossa dimensão, que regem o espaço vazio entre a nossa dimensão humana e outras dimensões. Eles são chamados de Exu por quê? Porque eles têm uma correspondência direta com o Exu Orixá, regente do vazio absoluto lá da criação. Tá? Mas eles regem, eles estão ali para reger um vazio relativo, que é o espaço entre a nossa dimensão e outras dimensões. Tá? Por isso que a gente fala por isso que o autor usa esse termo de vazio relativo, porque não é o vazio absoluto lá da criação inicial, tá? E o que acontece? Para vocês entenderem o equilíbrio do negativo e do positivo na criação. Ele faz uma comparação, que assim, aqui no nosso plano material, quando alguém tem uma doença contagiosa, ele é isolado do restante da população para não contaminar as outras pessoas, não é? E ele só é liberado quando ele já está curado e não oferece risco para os demais. No lado espiritual da vida, é muito parecido. Então, quando alguém entra num desequilíbrio muito profundo, que não é possível reequilibrar só com os recursos que nós temos aqui, essa pessoa é recolhida por um domínio de Exu para que consiga se esvaziar. Lembra que eu falei que um dos poderes, um dos verbos de Exu é esvaziar, porque ele é regente do vazio. Então, Exu esvazia aquele desequilíbrio que a pessoa está, né?
para deixar ele neutro, para que depois ele comece a receber uma imantação desse Exu que o recolheu. Estão entendendo? A pessoa está muito desequilibrada, ela é recolhida para o vazio de Exu, os campos de Exu de vazio, ela é esvaziada até que ela fique neutra, ela estava negativa, até que ela fique neutra, e aí Exu começa a fazer o quê? Imantar as suas vibrações nessa pessoa, nesse ser, né? Lembra que eu falei que Exu também tem a parte que vibra de esvaziar, que tem a parte que dá vitalidade, que imanta, a que desmagnetiza a tua negatividade e a que te dá vigor, vitalidade, né? Então, Exu tem essas... Então, Exu também faz isso. Então, primeiro ele esvazia a negatividade e depois imanta, né? Ó, esses recolhimentos são feitos em espírito, tá? Isso que eu estou falando são espíritos, isso não é feito, não é possível que isso seja feito desta forma na carne, encarnado. Então, isso eu estou falando de espíritos que estão altamente desequilibrados, então a pessoa morre e é recolhida para o vazio de Exu para ser esvaziado, entendeu? Então, eu estou falando do espírito, porque assim, a gente trata plano material e plano espiritual, vamos tratar como a mesma coisa, porque ambos pertencem à dimensão humana, à nossa dimensão, né? Encarnado, nós vamos ter isso também, mas em outros níveis, a gente vai ver, até é o que acontece no nosso dia a dia, inclusive, tá? Mas eu estou falando de um espírito que vai ser recolhido para o espaço vazio de Exu. Então, ele já está em espírito e é recolhido para as esferas de Exu. Então, nesse processo, gente, esse guardião, esse Exu que o acolheu no seu espaço da sua vibração, ele vai imantando as suas características, tá? O nome disso é exunização dos seres espirituais. O Rubens Saraceni trata para quê? Para falar que existem espíritos humanos. Isso vocês vão gostar muito de ouvir, gente, é muito legal para vocês entenderem. Existem espíritos humanos que são recolhidos para os campos, para as esferas de vazio de Exu, são esvaziados no seu negativo e imantados com os poderes, com as vibrações de Exu. E esses espíritos, depois desse processo, que pode levar anos, séculos, milênios, tá? Estou falando de coisa... Então, esses espíritos ficam imantados com a regência daquele Exu que o tratou, que o esvaziou e o imantou. Isso mesmo, filho, exatamente. Aí vocês entendem que esse Exu, que esse espírito humano, ele está tão ligado nesse processo, que, como eu disse, pode durar séculos e milênios, que ele assume características desse Exu que o acolheu para tratar dele. E ele, aí sim, ele se exuniza, ele se torna um espírito humano da pertencente à falange daquele determinado Exu. E aí ele vem um Exu trancar ruas, um Exu veludo, um Exu do lodo. Por que ele é um Exu do lodo? Porque ele foi recolhido, tratado e imantado com os poderes e vibrações de um Exu do lodo hierarquicamente regente daquele espaço, e ele passa a ser, por quê? Porque ele fica tão íntimo, isso é um tratamento mesmo do espírito, que ele fica tão íntimo, ele fica ligado, e ele assume as características daquele Exu que o tratou, que o acolheu. E aí ele acaba, naturalmente, isso vira, né? Lógico que isso tudo é um processo muito longo, muito intenso, ele é todo estruturado do lado de lá, organizado, isso assim, é muito bem estruturado, tá? Então, é um espírito humano que se torna um Exu de trabalho. E aí ele pode vir, inclusive, aí sim, vir a trabalhar, ajudar outras pessoas com as suas vibrações, porque ele está carregado, ele está impregnado com a vibração daquele Exu que o tratou. E ele vem e espalha isso para a gente.
na forma de atuação deles, tá? Mas existe também, até o autor trata aqui, que ele fala que esse processo de exunização é um processo lento e gradual, ou seja, pouco a pouco vai se alinhando com esse Exu que o acolheu em seu vazio, até que ele seja completamente exunizado, eu gosto desse termo, e se torne um manifestador natural daquele mistério do Exu regente que o acolheu, tá? Mas, então, vamos lá, o mistério Exu não gera tranca-ruas, por exemplo. Exu não gera, mas recolhe e manda seres desequilibrados daqui com características de Ogum que virão a ser tranca-ruas. Entende? Então, dependendo, né? Dependendo do Exu que o recolher, eu falo de tranca-ruas, que é um mistério de Ogum, tá? Mas existem os Exus que eles nunca foram humanos. Isso eu estou falando de seres humanos que foram guardados, tratados por Exus. Mas existem Exus que nunca foram humanos. Não são espíritos humanos. São seres que vêm diretamente correspondendo sempre com o Exu original. Ou seja, são seres que foram originais. Lembra quando eu falei na criação? Deus fez a direita e a esquerda, fez positivo e negativo, fez os orixás e fez Exu também. E Exu não é um único, né? Um único ser. É um mundo todo negativo. Então, no espaço negativo, assim como eu tenho uma pluralidade de seres, espécies e dimensões positivas, eu tenho uma pluralidade de seres, espécies e dimensões negativas também. Então, existem Exus que são chamados de Exus naturais, ou Exus são os encantados, são seres que não são seres humanos. Eles não são humanos caídos e regenerados por Exu que trabalham. Eles são seres puros de vibração negativa de Exu, que tem em sua essência isso. Entende? E esses seres, gente, eles são permanentes. A condição deles é permanente como Exu guardião. E aí eles são designados, cada um tem o seu domínio, tem o seu espaço, tem as suas atribuições, tá? Então, o que é esse Exu, esse espírito humano que se tornou um Exu, é uma condição temporária. Hoje ele pode ser Exu, amanhã ele pode ser caboclo, etc, etc. Entendeu? É uma condição temporária de acordo com a situação dele. Agora, a condição de Exu natural, ou ser encantado, ela é permanente. Ele não evolui, desculpa, não é que ele não evolui. Ele evolui sempre na condição de Exu natural. Eu vou voltar nesse assunto posteriormente, só para vocês entenderem que os seres naturais, os seres encantados, eles evoluem de uma outra forma, eles não precisam encarnar, morrer, desencarnar, eles evoluem com um corpo único, né? E quando eles atingem a maturidade naquela dimensão, eles passam para a próxima dimensão. Isso pode durar também milênios, tá? Qual que é a próxima dimensão? A nossa, a humana. Então, na criação, na ordem da criação, da evolução da criação, os encantados, eles estão em um plano anterior a nós. Então, esses encantados, eles estão, por isso que fala que Exu esse Exu é o mais perto da gente, porque ele está o quê? Uma esfera de evolução antes da nossa. E os Erês? Também. Estão no mesmo plano, só que os Erês são positivos e os Exus são negativos, esses Exus encantados. Entende? Então, o bacana aqui é que o Rubens Saraceno, ele diferencia, né, esses dois, e depois ele dá uma descrição desses Exus encantados.
tá? Então, ele fala que eles são cor de chumbo, uma cor acinzentada, e a sua pele, né, ou revestimento plasmático, é lisa, sem cabelo, sem pelo. O olho meio oblíquo. Gente, quando eu li isso, eu falei, certeza que esse povo que vê extraterrestre está vendo um Exu encantado. E pronto, são os Greys. É muito provável, gente, porque assim, é uma coisa... Não estou dizendo que não existe, é óbvio que existe, a criação é imensa e com certeza se eles conseguem viajar, né, mas que existe uma grande quantidade de visão desses seres, né, que é confundida, e, ET veio numa nave, tá? Às vezes eles já têm nave mesmo, porque no plano, nas dimensões também existem naves, equipamentos, né, uma série de outras coisas. Então, ele descreve, né, sem pelo, os olhos meio oblíquos, as orelhas são pontiformes na parte de cima, corpo longilíneo, esbelto, magrinho. Gente, está descrevendo, né? Quase que esculpidos, de tão perfeitos que são suas formas. Os dedos mais longos e seus pés são um pouco mais compridos que os nossos. Pronto, está descrevendo. Então, esses são os Exus naturais. Tá? Na realidade onde eles vivem, eles se deslocam agilmente de um lugar para o outro e não usam nenhum tipo de veste. Tá? Aí ele vai continuando a descrição. São alegres, divertidos, bem-humorados, e eles só se tornam taciturnos, ou seja, fechados, mal-humorados, quando seus correspondentes naturais humanos se metem em encrenca e se negativam, de forma que o nosso negativismo chega até eles. Eu estou tratando de um ser encantado, de outra dimensão, que tem um correspondente humano. Lembra que eu falei do anjo da guarda e do Exu natural? É disso que nós estamos tratando. Nós, olha a responsabilidade. Nós somos o correspondente deles neste plano. Então, eles estão em processo evolutivo de aprendizagem junto com a gente. Nós somos responsáveis, inclusive pela evolução deles e dos nossos guias também. Não é incomum vocês encontrarem nos livros do Rubens Saraceni guias espirituais, principalmente os de esquerda, afirmando que se o seu encarnado que tutela cair, eles caem junto. Porque é uma família, a família anda junto. Entende? Então, se a gente cai, o que é cair? Eu desando nas vibrações, estou lá, vou lá, eles vão junto. A família anda junto, um socorrendo o outro. Então, nós somos muito mais responsáveis pelos nossos guias do que a gente imagina. Que a gente imagina, tem aquela visão tão infantil de que os guias estão aqui para ajudar a gente a evoluir e a obrigação... Não, gente, a gente está junto nessa. Que história é essa de família espiritual? É muito forte. O dia que eu comecei a ler isso, e eu percebi recorrente, né? Isso nos livros, então que os guias, quando cai junto, eu falei, nossa senhora, por isso que o Exu dá-lhe umas lambadas na gente, que ele fala, vamos aí, senão eu vou junto, vai, se manca aí, meu amigo, né? Eles com certeza, isso é muito importante. Então nós somos os correspondentes dele aqui na esfera humana, e pensa que a gente está numa esfera evolutiva além da deles. Então, eles se miram em nós, se espelham em nós, na nossa condição, não em nós, pessoas, mas enquanto seres humanos. Eles têm poderes infinitamente maiores do que os nossos aqui, mágicos, etc, etc. Por quê? Por causa da condição. Isso é natural no plano deles. Então, eles têm um acesso que para a gente é magístico, mas para eles é natural. Mas a condição, enquanto condição de ser da criação, eles estão evoluindo para chegar aqui. Olha quão profundo é isso, né? Então,
quando fala, né, quando a gente fala desses encantados, desse Exu natural, a gente vai voltar até esse outro livro que trata também disso. Eu tenho um correspondente, né, que anda junto comigo. E não é para... Qual que é o nome dele? Não vai saber, gente. Eles não dão nome, eles não incorporam. Eu falei de ver, né? Ah, tem médium que vê, mas isso é muito raro. É assim, isso não é a gente que escolhe, né? Quando consegue ver, quando consegue captar essa vibração, é muito raro se ver os encantados nessas formas. Não é uma coisa tão comum. Então, o Exu que chega para nós em trabalho é provavelmente um Exu humanizado. É um ser humano que adquiriu essas características desse Exu, que o guardou, que o cuidou, que o tratou. Tá? Ah, isso é uma obrigação? Não. Isso ele tá... Não, gente, isso é uma coisa maravilhosa. Então, é um espírito que caiu, sabe lá Deus aonde, até quando, e ele conseguiu se livrar da sua negatividade e se imantou com um poder maravilhoso, um poder daquele Exu específico. Então, e esse Exu tem as suas legiões, as suas falanges, que são gigantes, centenas, milhares de espíritos que são regidos por guardiões de falange. Tá? Eu vou um dia fazer um parênteses, eu vou falar só sobre tranca-ruas. Porque tranca-ruas não é um Exu, não é uma falange. É um mistério de Deus, é um mistério específico, que até ele, embora pertença à esquerda, ele é tão singular, ele é tão único, tá? Que tranca-ruas é um mistério de Deus, assim como os outros orixás. E eu faço questão, eu sempre peço para vocês lerem o livro de tranca-ruas, vocês vão entender. E aí eu não gosto, eu vejo até pais de santo, graduados, conceituados, falarem disso, que Exu, quando o Exu evolui, ele vira caboclo, ou vira preto velho. Não é bem assim, isso não é uma regra. Existem Exus extremamente evoluídos que poderiam... Tranca-ruas é um exemplo de um espírito que poderia estar nas esferas angelicais. Entende isso? Ele está lá em cima. E ele escolheu guardar a esquerda, sob o comando de Ogum. Ele fez isso por amor, porque no passado, em outras gerações da Terra, tá? Não é, a última encarnação dele foi há mais de 20.000 anos, ele escolheu, ele era um mago, e ele iniciou milhares de outros magos, e muitos desses magos que ele iniciou caíram, se perderam. E ele falou, não sai daqui enquanto tiver um único iniciado meu caído. E ele ficou para recuperar todos os magos. E é um amor muito grande, é um espírito muito. E a falange dele é um mistério separado. O tranca-ruas é o protetor de todos os terreiros, de todos os templos. Todos. Por isso que eu não gosto, gente, eu não sei em que momento começou essa mania, não foi. Não, para com isso. Gente, eu estou falando do inicial. Tranca-ruas é o espírito inicial, que padre, eu estou falando que isso tem mais de 20.000 anos, não tinha nem padre naquela época. Eu estou falando do inicial, do espírito original que deu origem à falange tranca-ruas. Eu não estou falando de um tranca-ruas, entende? Dos subordinados da falange dele. Ele é um espírito tão potente, tão maravilhoso, que ele é regente de todos os tempos, tá? Ele fez a guarda da esquerda de Jesus quando Jesus estava encarnado. Ou vocês acham que Jesus não teve esquerda? Teve, né, gente?
Quem fez a guarda da esquerda, o chefe da esquerda de Jesus, era ele, era esse espírito. Gente, coisa mais linda do negócio. Olha, quando eu li isso, você chora. E ele fez o acompanhamento da implantação do islamismo no mundo. Ele foi regente do Islã, da implantação do Islã. Então, ele é um espírito, ele trata disso na obra, que ele tem o maior respeito, carinho com o Islã, assim como tem com o cristianismo, que ele foi regente dos dois. Vocês estão imaginando quem é esse espírito? Então, quando vocês trocam o ponto de tranca-ruas, gente, não é um ponto do tranca-ruas do fulano, ou que incorpora no ciclano. Eu estou falando do espírito que rege todas as entradas e saídas dos templos religiosos, desde milênios atrás. Então, por favor, se eu pedir, vocês não troquem o ponto inicial. Cadê os ogãs? O sino da igrejinha faz Belém, Blém, Blom. Tranca-ruas é o dono da gira. De qual gira? De todas. Não é um Exu. Isso, eu estou falando isso, gente, isso é o meu ponto de vista, é o meu sentir em relação ao mistério tranca-ruas. Entende? Eu não estou desmerecendo o chefe da casa. É que o ponto é esse, o ponto foi feito para tranca-ruas. Porque ele é o mistério regente da... Ele não é um Exu universal, ele é o regente da falange. É uma falange como se fosse um mistério separado dentro de Exu. É uma energia, com certeza. Eu estou falando que ele regeu já outras religiões há milênios atrás. É uma coisa muito maior do que um guia, um Exu, uma entidade. Eu estou falando do chefe de falange. Por isso que eu gostaria que vocês lessem esse livro, para vocês terem ideia da dimensão desse espírito, que é regente da falange de tranca as ruas, ou seja, protege os templos, todos os templos. Entende? O nome do livro é Tranca-Rua. Depois eu passo para vocês, gente. É bem comum, tem para comprar em todo... Bem assim, é do Rubens Saraceni, é da Editora Amados, tem para comprar, assim, não está esgotado, nada. Eu tenho o livro aqui, tá? É um livro que vale a pena comprar mesmo. O livro Tranca-Ruas, do Rubens Saraceni, tá? Então, quando vocês leem, você tem ideia. Então, eu não é assim, não é por mal, mas eu me dá um... E eu, imagina, o Exu regente da nossa casa é o Exu do Lodo. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu estou falando da regência, da porta de todos os templos religiosos. O ponto foi feito para Tranca-Ruas. Entende? Então, eu, na verdade, não me sinto muito confortável em trocar os pontos, sabe? O nome das entidades nos pontos, porque aquilo tem uma razão de ser. E é, com certeza, um dos pontos mais conhecidos na Umbanda. Todo mundo sabe, sendo da igrejinha, todo mundo já ouviu. Entende? Então, entendam Exus, eu estou falando de alguns... Aí tem, lógico, gente, tem a história do Exu Tranca-Rua de não sei das quantas, que foi padre, tem, mas esse é um falangeiro. Ou seja, um trabalhador na falange, das tantas falanges de Tranca-Ruas. São muitas. Tranca-Rua das Almas, Tranca-Tudo, que é da Tranca-Ruas também. Tem várias, né? Várias falanges de Tranca-Ruas, muitas, na verdade, desdobramentos disso, né? Desse Tranca-Ruas inicial, que eu falei para vocês, que é o regente do mistério Tranca-Rua, né? Então, é muito bacana. Aí você tem histórias, tem lá a história do Exu Caveira, mas esse Exu Caveira do livro, ele é um Exu Caveira. É um espírito humano, viveu lá 200, 300 anos atrás, também foi um padre, viveu, morreu, conta toda a história dele. E eu tenho, assim como tenho, né, todas essas histórias maravilhosas de Exus que foram humanos, conta como eles caíram, como eles se recuperaram, tudo certinho. Entende? Mas agora, esse do Tranca-Ruas é início da falange, né? Por isso que eu cito ele, porque é diferente. É só um pouquinho que eu vou pegar as perguntas aqui agora, tá? Eu acho que tem audiolivro sim, tá, gente? O ser humano necessita humanizar. Sim, o ser humano precisa humanizar os Exus e a gente é obrigado
Ver o tranca-ruas humanizado com capa, chapéu, corrente. Não, com certeza. Aí tem, o meu tranca-rua é mais poderoso que o seu. O meu tranca-rua faz e desfaz. Gente, para com isso. Olha o amor que tem esse espírito. O amor pela condição humana, que podia estar lá, literalmente, com os anjinhos, e falar, não, eu vou guardar, vou reger a esquerda. Tá certo. A gente precisa ter uma coisa palpável, né? Para transformar, não, o Exu é assim, ele tem capa, tem chapéu. Ai, gente, para com isso. O Exu, você primeiro, antes de saber qual é a capa e o chapéu dele, você presta atenção no que ele vibra quando ele vem em você. No que ele vibra. É o primeiro detalhe que você tem que conhecer do seu Exu. Porque aí ele pode vir com capa amarela, verde, azul, pode vir dando piruleta que você vai saber quem ele é. Agora, se você reconhece o Exu só pela capa, ou pelo chapéu, ou pelo charuto, ou pelo uísque que ele bebe, você está lascado. Cuidado. Possivelmente você pode ser enganado. Contato com entidade é intimidade, tá? Uma outra coisa também. Esse negócio de, meu Exu veio, eu não posso segurar que faz mal. Gente, eu nunca vi um absurdo tão grande na minha vida. Segurar a entidade faz mal? Por quê? Não, explica para mim que eu quero saber. Por que faz mal segurar a entidade? Meu amigo, o nome disso é educação. Educação mediúnica. Não receber a qualquer hora. É exatamente isso. Exatamente isso. Isso é um absurdo. Mas então fala para mim. Se faz mal, fala para mim. O que faz mal? Fala para mim por quê, então. Eu estou falando agora especificamente isso para a pessoa que está cumprindo lua. Gente, cumprir lua é um período de adaptação da sua mediunidade, adaptação com a casa, de você com as suas entidades. Sair espiritando por aí a qualquer tempo, qualquer idiota faz. Você não precisa de terreiro para isso. Me deixa muito, muito desanimada ouvir esse tipo de absurdo. Por quê? Porque se você quiser espiritar por aí, gente, quer receber logo, pode ir, mas vai para outro terreiro. A Casa do Vô tem ordem e tem disciplina. E eu me comprometi com ele a guardar a ordem e a disciplina, mesmo se eu tiver que sangrar. É nesse grau. A ordem e a disciplina tem que ser feita. Olha lá o Eros falando, segurar faz mal, tô lascado. Lógico que você segura, o nome disso é educação, é respeito. Quantas e quantas vezes você não segura para você está sentindo a entidade, você segura. Por que você segura? Porque não é hora. O nome disso é educação. Se você não consegue segurar, quem é você? Que tipo de médium é você? É um médium desequilibrado, ou seja, é um médium que ainda está desenvolvendo, que ainda está aprendendo. Por isso que você precisa cumprir lua. Só por isso? Não, não é só por isso. O período de cumprir lua é para você compreender o que está acontecendo. E você tem que aprender, inclusive, a sentir sem passar mal. Começar a sentir. Gente, porque se você der uma de doido, você vai dar de doido. Ai, tô sentindo. Ai, começa lá a espiritar. Tinha uma amiga minha que usava esse termo e eu adorava. Ai, fica lá espiritando. Espiritando. Gente, isso não é, receber não é desenvolver mediunidade. Concorda? Eu recebo. Tem um monte. Tem gente que faz 30 anos que recebe, tá lá naquela mesma toada, não aprendeu nada com o guia. É um processo de intimidade seu, de percepção sua, né? Sim, inclusive, por que eu estou falando disso, gente? Nós temos bons exemplos dentro do terreiro, tá? Que a pessoa acha que é Exu e pode ser obsessor. Isso pode acontecer? Pode. Nós tivemos eventos dentro do terreiro que a pessoa estava recebendo, achando que era a entidade, e era quiumba, era espírito zombeteiro. Olha a conduta, isso é caráter, tá? A pessoa pode ter os defeitos, enfim, mas a pessoa teve muito caráter. A pessoa foi chamada a atenção, foi conversado, foi falado, e aí o que acontece? A pessoa falou, não, eu entendo, tá certo, vou ser cuidada, confiou, e falou, então nós vamos afastar, você vai ser orientada para quando receber, e você vai aprender a ver a diferença entre um quiumba, um egum, um espírito perdido, e o seu guia. Isso leva tempo, meses, anos às vezes, tá? Então, isso, gente, é de cada um, tá?
Quando fala que tem que ter a hora certa, é paciência mesmo. Isso não deve ser acelerado. Então, quem está cumprindo lua, já vou dar um recado bem curto e grosso. Quem está cumprindo lua e está com pressa de receber, pode ir para outro terreiro. Não, mas, gente, não fique. Pode ir embora, tchau, vai com Deus. Não me deixa nem o nome completo, porque eu não quero nem saber. Tá? É assim, vá. A casa não é para isso. Não é para ficar espiritando e recebendo, e nossa, que lindo, que legal. Não é isso. Aqui é mais profundo, tá? E orientação do vô, inclusive. A pessoa acha, fica lá, ai, meu Deus, meu Deus. Não, não é para isso, gente. O período de cumprir lua é um período de aprendizado. Eu achei muito bonito, muito interessante, gostei demais daquele vídeo que o Jesuel mandou no grupo, daquela menina falando do período de cambonagem, que é um período de aprendizado. Você conhece como se comporta com as energias dos outros, dos guias, você vê tudo. É um período excelente. Eu e o Gustavo, nós passamos um ano e meio nesse período. E a gente amava, eu amava. Eu não tinha pressa nenhuma, entende? Não tinha pressa nenhuma. Por quê? Porque eu não tinha agonia de receber e saber nome de entidade. Eu não tenho até hoje, sabe? Porque o meu objetivo ali era ficar bem, era ficar viva, eu ia morrer. Talvez vocês tenham que passar por isso, quem está cumprindo lua e está com pressa, talvez tenha que beirar a morte para aprender a ter paciência. Eu não tenho dó, não. Sabe por que eu não tenho dó? Porque isso é amor de Deus na nossa vida. Te deixa na beira da morte para você dar valor no que é importante. Inclusive para você. Entende? Então, eu só queria estar bem, só queria estar viva. Nossa Senhora, estava com a cabeça, nossa, já estava excelente. Eu, sossegada. Não precisava receber ninguém, não, gente. Agradecia, conversava com essa entidade, perguntava as coisas, né? Sim, aprende cambonando. Você vai ali, pergunta, observa. Nossa, você faz amizade com os guias. Você faz amizade, é um amigo, é gostoso. Mas como é que você faz isso? É com o tempo. É com paciência, é com educação, é com resguardo de si, entende? Então, você tem aquela amizade, eu tenho um carinho profundo pelos guias dos outros até hoje, né? Então, tem o dia, né? Nesse terreiro, por exemplo, que eu frequentei, tinha lá o dia, que era o dia da entidade tal, lá, que era um dos chefes, e eu quase todo ano, eu só não fui durante a pandemia, eu ia lá visitá-lo e honrá-lo no seu dia, porque eu tenho ele como amigo, guardião, querido, me ajudou tantas vezes. Eu não estou mais naquele terreiro, mas não é por isso que eu deixo de gostar dele. Entende o conceito? Então, quem cumpre lua, gente, para de querer apressar receber entidade. Desenvolvimento mediúnico não é só isso. Porque receber entidade, qualquer um pode receber. Ou muitos já não recebiam e estavam atormentados, por isso que estão no terreiro. Vocês estavam recebendo. Entende? Então tem que ter muita calma. Eu não gosto, olha, eu ouço esses tipos de comentário, sabe assim, eu acho uma falta de propósito de vida a pessoa que está achando ruim de cumprir lua e que queria receber logo, que está segurando, está fazendo mal. Por favor, vá para outro terreiro. A casa não é para isso. Né? Então a gente fala assim, eu sou muito, não é maldade nenhuma, não é pessoal, entende? É simplesmente para acordar para a vida. Eventualmente as pessoas vêm, têm esse pensamento, normalmente não ficam realmente na casa. Por quê? Porque não tem afinidade com aquilo. Agora, aqueles que realmente buscam, que querem falar, não, eu vou passar por esse período, às vezes é difícil, às vezes você tem ansiedade, etc. Gente, passa e olha, é outra coisa. É outro tipo de trabalho. Você aproveita a mediunidade realmente para você, para os outros, para tudo, né? Aí, essas casas que deixam as pessoas espiritando, que tem desenvolvimento super rápido, normalmente não, né? Normalmente essas casas que deixam lá à vontade, todo mundo espiritando, normalmente não tem segurança, tá? Não estou julgando, não. Isso é uma coisa meio óbvia, meio lógica. Se qualquer um que chega lá, mal chegou lá, não pode segurar a entidade, já vai recebendo, já vai soltando a franga, olha, você corre um sério risco. A chance de começar a ver um monte de quiumba ali no meio é grande. Inclusive, aí o médium vai, fica recebendo. Nossa, mas eu fiquei tantos meses naquela casa recebendo e não era guia, coisa nenhuma.
Era um quiumba enganador, depois foi lá, contou, kkkk, riu da minha cara. Sim, entende? Porque a chance disso acontecer é grande. Todo mundo acho que já viu isso, já passou. Eu não cheguei a passar por isso, né? Justamente porque eu não tinha essa pressa. Tá? Nunca tive. Então, o primeiro terreiro que eu fui foi para ser tratada, para não morrer. Aí, a mãe de santo estava morrendo, coitada, era muito velhinha, eu tive né, que mudar de terreiro. Fui para lá e fiquei quietinha, boazinha, agradecida só por ter me aceitado ali. Tava excelente, ia lá, me limpava, me ensinava. Poxa vida, estou feliz da vida. Aí depois que foi, quando veio com calma, veio tranquilo. Não foi sofrido antes. Depois o processo de desenvolvimento foi muito tranquilo, o processo de trabalho, né? Então a gente não façam isso, gente. Ou se quiser fazer, façam, mas vai para outra casa mesmo, né? Cumprir lua, filha, cumprir lua é, por exemplo, você chega e pede para entrar na casa. Aí o vô Benedito vai falar, então tá bom, filha, você fica cumprindo as luas até você se preparar para entrar. Então é o pessoal que fica lá junto com a assistência, fica de branco, tudo certinho, tem os mesmos preceitos, faz os banhos, só que fica lá na assistência, né? Não entra ali para dentro da corrente, a gente chama de cumprir lua. Então hoje tem bastante gente ali que tá cumprindo lua. E aí o vô, quem que decide quando vai encerrar esse período, a pessoa vem para a corrente? É o vô, é o chefe da casa que autoriza isso, tá? Detalhe, isso não tem nada a ver com estar pronto, por ser melhor, por ser mais médio, por ser menos médio, tá? Isso não tem nada a ver, entende? Porque tem muita gente que veio ali, que pediu para entrar na casa e a pessoa já era médium batizado, formado, graduado, e o vô falou, não, vai ficar um período de adaptação. Entende? Então, não confundam isso com mediunidade pronta. Entende? Porque eu nem entendo esse conceito de mediunidade pronta. Você nasce médium. Pronta é quando você tem plena consciência do que você está fazendo e está acontecendo. E isso, meu amigo, eu acho que ninguém tem plena consciência. E não adianta falar, eu sei. Não sabe, gente. Ninguém sabe. Né? É muita coisa dentro da cabeça. Então, assim, não é estar pronto para receber os guias, é um processo de adaptação na casa, um processo de adaptação de si, da sua mediunidade, das sensações, entende? Você observa, desse aprendizado que a gente viu nesse vídeo hoje, então você vai aprendendo, você vai observando, até para educação mesmo, da casa, né? Você consegue, você está ali, porque você está voltado, né? Ali para todo esse período. Eu vou falar mais um dia, tá? Específico sobre o comprimento da lua, sobre esse período, e eu vou até disponibilizar num vídeo separado, porque eu vejo que tem muita confusão dos médios que entram, e tem alguns que torcem o nariz, tipo, eu não queria ficar aqui, por que eu tô aqui? Por que eu não tô na corrente? Se desmerecer, inclusive. Isso para mim é um péssimo, tá? Péssimo por quê? Porque é a falta de conhecimento do que está fazendo ali. Isso indica que a pessoa não tem a mínima noção do que ela está fazendo ali. Eu acho que é importante, eu vou gravar no segundo momento, a gente faz um vídeo certinho, com algumas explicações um pouquinho maiores, até para quem entrar, já sabe que o período que for, uma semana, um mês, um ano, que vai ficar ali cumprindo lua, vai ser esse processo, ter uma explicação um pouquinho melhor, tá? E eu espero que vocês tenham gostado hoje das informações de Exu. Nós vamos continuar falando sobre Exu. Vão lendo, deixa eu só ler aqui, tem o cumprimento de lua foi a melhor época. Já de outra casa, o cumprimento de lua foi a busca interior, e isso também. Um momento de entendimento e uma real entrega. Mesmo passando por esse período, fui falha e prendi em pensamento. Mesmo isso, falando, cumprir lua ou estar dentro da corrente, não quer dizer que você sabe tudo não, meu anjo. Muito longe disso, né? Momento, e o vô, gente, o vô conhece o nosso íntimo, tá? Vocês podem ter certeza. Se o vô fala, espera, filho, você espera. Se o vô falar, vem, filho, você vai. O vô, ele tem eu acho que vocês não têm nem dúvida, né? De que o vô tem uma percepção muito, muito maior do que a nossa, um carinho,
né? Um carinho gigante, porque eu posso brigar, posso me desentender, posso... Mas quando eu chego na frente do vô ali, gente, eu desmonto assim, que eu falo, ai, tá bom, vô, eu te amo mesmo, eu vou brigar, mas eu te amo, não tem jeito. Eu tenho um amor de verdade. É por causa dele que eu tô, na verdade, é por causa do trabalho dele, que eu sempre estive na casa. Entende? Não é por causa do Jesuel, não é por causa dos amiguinhos, das amiguinhas, entende? É por causa dele. Eu chego na frente dele, parece que o resto fica sem importância. Sabe, de enxergar o trabalho dele. Então, eu queria que vocês prestassem sempre atenção nisso. Quando vocês forem pedir bênção para ele, quando vocês forem conversar com ele, não é sempre que dá. Eu também não converso sempre com ele. Mas quando dá, gente, aproveitem para sentir a energia dele, tão querido, tão gostoso. O Gustavo chega, meu marido chega perto, cada vez que ele vai, ele chora. Toda vez que ele vai pedir bênção pro vô, ele chora. A gente fica emocionado, assim, com ele, né? Então, é um período, inclusive, para saber se você vai ter esse grau de amor no seu chefe. Que tem que ter, gente. Se você fica aqueles meio, fazendo cara torta, falando... É uma pessoa que nunca acrescenta, né? Nunca acrescenta, só reclama e fica lá, empatando a vida de si e dos outros, né? Então, o médium que ama, que tem aquele amor no trabalho, ele vai ter defeito, ele vai dar problema, mas é diferente. Ele tem um rumo de amor para ele dentro. Ter rumo de amor. Entende? Ah, não sinto isso na casa. Então, não é para ficar na casa, né, gente? Não precisa nem falar. Pede licença e sai. Não tem problema. Ninguém amarra a boca na boca do sapo, não. Vocês não podem, não tem de verdade, né? Vocês têm que ir para onde vocês estão com o coração, né? Não, muita gente duvidou do vô e não tá mais na casa. É isso que eu tô falando, é amor. Quem não tem amor, duvida mesmo. Eu brigo com o vô às vezes, eu falo, vô, mas eu não consigo enxergar. Aí passa um tempo, ele tá vendo, eu falo, tá bom, tá bom. Faz aquelas coisas assim, mas, entende? Então, é isso que a gente busca numa casa. Eu espero que vocês encontrem na casa do vô isso. Porque senão, gente, não adianta também você ficar, né? Mas se fica por amor, fica com coração, fica com uma coisa boa, né? Senão, realmente é importante sair, procurar outros rumos, outros ares, tá? Mas para quem fica, vamos para a semana que vem continuar falando de Exu. Esse coração torto. Gente, muito bom. Hoje tinha bastante gente, fico muito feliz, tá? Todos aí, bem-vindos os entrantes que chegaram essa semana. Sejam todos bem-vindos, bem recebidos, abraçados, queridos, né? Já falei bastante do amor do vô aqui. Comecem a pensar nisso, conversem com ele, né? E que nós possamos ter uma semana abençoada até sábado,